Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 11, é um texto já bastante conhecido de todos nós, né? Que é a armadura de Deus. E nós pensamos assim, puxa vida, já ouvi tanta mensagem com esse texto, mas é bom porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Então sempre temos algo novo para aprender com a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 11, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua santa e bendita palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, fale conosco, ministre em nossa vida, que o homem seja apagado, o seu nome seja engrandecido neste momento, e tão somente a tua mensagem seja expressa neste púlpito, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto traz algo que é muito importante para cada um de nós, que é quando ele destaca que a nossa luta, ela é contra principados, potestades, dominadores deste mundo, agentes do mal, e nós precisamos incluir aqui a nossa velha natureza. Porque nós falamos assim, a nossa luta é contra o diabo, mas a nossa luta também é contra nós mesmos. O nosso velho homem que está dentro de nós, a cada dia querendo ter mais forças, querendo crescer cada vez mais, para que a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, seja limitada, apagada, comprimida, e nós não possamos viver a vontade do Senhor. Essa é a nossa luta. Então, quando nós pensarmos em lutar, nós temos que pensar primeiramente no nosso próprio coração, a nossa velha natureza. Essa tem que ser entregue nas mãos de Deus, essa tem que ser crucificada na cruz de Cristo todos os dias, para que nós possamos vencer essa batalha a qual nós vivemos, que é intensa. Olhando para o texto, Paulo vai nos dar alguns itens que é de suma importância para a nossa vida cristã. E a primeira não podia ser outra que não fosse a verdade. A verdade tem que estar sempre presente em nossa vida. E pensando nisso, e a gente vai no contraponto da verdade, que é a mentira, nós sabemos sim que o diabo é o pai da mentira. Nós sabemos sim que quando nós falamos mentira ou vivemos a mentira, nós estamos andando ao lado do diabo. E é necessário que nós, como os filhos de Deus, tendo a nossa vida na presença do Senhor, santificada, o diabo não conseguirá nos enganar, o nosso coração mau não conseguirá nos enganar, e nós vamos poder sim viver uma vida santa na presença do Senhor. Na presença de Deus, o diabo não nos engana. Na presença de Deus, nós mesmos não nos enganamos. Na presença de Deus, nós vamos ter a total constância na palavra de Deus. Sim, porque é importante entender que essa verdade, naquela armadura do soldado pretoriano romano, ela é algo que ligava todo o conjunto da armadura. E muito importante, o cinto segurava a espada. Sem cinto não tem espada. Sem a verdade da palavra de Deus, não tem a palavra de Deus na nossa vida.
Quando nós andamos na mentira, a palavra se afasta de nós. É necessário estar firmados na verdade do Senhor para que a palavra de Deus seja realidade em nossa vida. Nós não podemos usar a espada que é a palavra de Deus se nós estivermos na mentira. Aí ela vai nos cortar. Aí ela vai contra nós. E ela vai nos confrontar. E ela vai nos mostrar aonde estamos errando. Por isso que é necessário estarmos firmados na verdade, porque uma vez firmados na verdade, o diabo não pode nos afligir. E o diga Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5. Você lembra bem do que aconteceu com aquele casal diante de uma mentira. E é engraçado, é uma mentira tão banal. Aliás, toda mentira é banal. Toda mentira traz morte. Toda mentira traz destruição. Mesmo que a verdade doa, a verdade liberta. E nós aprendemos isso através da palavra de Deus. Por isso que a verdade tem que ser um item importante, não principal, mas importante na nossa vida. O segundo item é a couraça da justiça. Efésios capítulo 4, o verso 24 diz: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidades provenientes da verdade. O diabo é o nosso acusador. E ele sempre vai nos acusar, e ele sempre vai dizer que não somos capazes. Ele sempre vai mostrar a nossa falha. Mas nós precisamos ter consciência de que somos justificados por Deus. E não há condenação para quem é justificado. E aqui nós precisamos aprender da palavra de Deus que esta justificação deve ser vivida por nós quando nós temos a intenção de andar em integridade na presença de Deus, em fidelidade na presença de Deus, para que o diabo não possa nos acusar. É necessário que essa couraça de justiça esteja sobre as nossas vidas para que nós possamos receber os ataques do inimigo, mas ter consciência de que estamos em integridade na presença do Senhor. Estar íntegro na presença do Senhor é estar em dia com a nossa vida de comunhão. Estar íntegro na presença do Senhor é saber que a minha vida tem sido uma vida irrepreensível, não uma vida que não comete pecado, casualmente, mas uma vida que está na presença do Senhor, que reconhece o seu erro, tem pedido perdão a Deus, tem procurado andar na presença do Senhor, e disso o diabo não tem o que acusar. Mas é necessário estar na presença do Senhor. É necessário nós buscarmos essa presença do Senhor para que ela se torne realmente realidade na nossa vida. O terceiro item aqui é muito importante, porque vai falar sobre os pés calçados com o evangelho da paz. O Salmo 40, verso 2, diz para nós o seguinte: pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. A sandália do soldado é como uma chuteira do jogador de futebol. Ela tinha cravos, para que ao pisar ele pudesse ter firmeza. E tendo firmeza, ele teria resistência. E tendo resistência, ele teria segurança. O evangelho da paz aqui em nossa vida vai dizer que nós estamos em paz com Deus. Romanos capítulo 1, verso 5, capítulo 5, verso 1 vai dizer: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela rocha do Salmo 40 é Jesus. E nós, como soldados firmados nesta rocha, firmes, não podemos escorregar. E aqui é interessante por quê? Porque uma vez no Evangelho eu tenho paz com Deus. Uma vez no Evangelho eu tenho aquilo que o Senhor requer da minha vida, que significa que eu tenho plena comunhão com o Senhor e não preciso temer as investidas do inimigo. Eu não preciso temer
a minha própria fraqueza, porque ela está sob o domínio do Senhor. Eu não preciso temer a minha própria natureza má, porque eu sei que ela é má, mas ela está controlada pelo Senhor, porque minha vida está firmada no Senhor. O evangelho da paz vai fazer com que eu também possa transmitir esta paz a outras pessoas. Eu possa transmitir esse evangelho a outras pessoas. Quando nós estamos vivemos neste mundo caótico, sabendo que é um mundo de guerra, é um mundo de destruição, é um mundo onde o inimigo tem trazido a guerra, nós, como os filhos de Deus, somos embaixadores da paz. E nessa batalha, nós levamos a paz, levamos a palavra do Senhor, para que outras pessoas também possam experimentar esta paz. Por isso, que 1 Pedro, capítulo 3, verso 13, vai dizer para nós: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Se nós queremos expressar a graça, o amor do Senhor para este mundo caótico, precisamos andar no Evangelho do Senhor. Precisamos estar com as nossas vidas voltadas para Deus, para que possamos expressar essa paz que o Senhor tem colocado em nossos corações. O quarto item é um item muito importante também, que é o escudo da fé, para apagar os dardos inflamados do maligno, as setas, as flechas, os ataques. Ela é de suma importância. Mas é interessante porque esse item, ela tinha um encaixe em suas beiradas. E os soldados iriam juntos naquela batalha e encaixavam um escudo no outro e se tornavam um só, protegendo todo aquele regimento. E eles enfrentavam, iam atropelando o inimigo. A igreja é assim. Nós temos que andar juntos, sabendo que nessa batalha espiritual nós temos que estar juntos, em oração, em comunhão, pensando uma coisa só. Talvez nós precisamos ler Efésios capítulo 4, que vai dizer que nós somos um só, unidos, para que possamos vencer. Se você não está agindo assim, se você está em casa e está só sentado, não vem participar, não se envolve com a programação da igreja, talvez, pastor, mas está na pandemia, está numa dificuldade, mas muitos não têm vindo na igreja, mas têm ido em shopping, têm ido no supermercado, têm ido nos passeios, têm ido para a praia e não estão na igreja, precisam estar na igreja. Porque se você não está nessa formação necessária em espírito e em presencial também, para que nós possamos estar juntos lutando, haverá um flanco. E quando tem uma abertura, o inimigo vai entrar, e a seta vai entrar e vai pegar fogo. E aqui são muitas coisas que são essas flechas, são mentiras, medo, ódio, pensamentos blasfêmios, dúvidas, desejos pelo pecado. Nós precisamos nos guardar, irmãos. Não estamos em tempo de brincar mais, estamos em tempos de batalha, precisamos orar a Deus, nos mantermos unidos. E mesmo quando você não está assim, quando você acaba se desviando, acaba esfriando, você é atacado. E quando você é atacado, a igreja de Jesus é atacada, porque somos corpo de Cristo e precisamos andar unidos para vencer o inimigo. A começar de nós mesmos, do nosso próprio desejo mau. Nós queremos vencer, mas nós não somos capazes de nos submetermos e fazer o que é preciso. Escudo da fé, confiança na promessa de Deus, compromisso com o Senhor. E quando nós andamos assim, Deus se encarrega de apagar essas flechas. Por isso que é importante estarmos preparados, juntos, unidos em Cristo,
para que possamos vencer esta batalha que estamos enfrentando. O quinto item é o capacete da salvação. Romanos capítulo 12, verso 1 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o verso 2, não é o verso 1 de Romanos 12. Aqui, quando nós sabemos que Deus controla a nossa mente, o diabo nunca vai nos influenciar. Quando Deus controla a nossa vida a partir da nossa mente, o diabo nunca vai nos influenciar. É por isso que é triste saber que muitos irmãos só se levam pelo coração. E quando a pessoa só se leva pelo coração, ela esquece que o nosso culto ela é racional. O nosso culto precisa ser feito de forma consciente. E eu só consigo vencer quando eu estou consciente daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E ela nos ensina algo precioso. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, quando Pedro diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos crescer em conhecer a vontade de Deus. Devemos crescer em conhecer a vontade do Senhor. Só a verdade da palavra de Deus pode nos proteger das mentiras do diabo. Somente. E para isso é necessário, sim, ter o capacete da salvação. Estarmos conscientes e não sermos envolvidos pelas coisas deste mundo. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas acreditando em vento de doutrinas. Tem muita gente indo para lá, para cá, procurando coisas, procurando respostas aonde não tem. Eu fiquei muito feliz hoje de manhã que o irmão falou assim: olha, se eu soubesse que a primeira igreja batista de São Caetano era uma igreja que pregasse a palavra, já tinha vindo para cá há muito tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pela misericórdia do Senhor. Pela misericórdia do Senhor. Deus tem nos dado a consciência, a cada um de nós, professores, pastores, que nós temos que firmar o nosso coração na palavra e nos submetermos à palavra. Por isso que é importante nós nos firmarmos e sabemos que Efésios 4,14 diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro como ondas, nem jogados de lá para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que nos induzem ao erro. E o sexto e último, e não menos importante, item dessa armadura é a espada do Espírito. Esta é o único item ofensivo da nossa armadura, que é a palavra de Deus. Hebreus 4,12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Mas essa espada, diferente do soldado pretoriano que mata, essa espada salva, essa espada edifica, essa espada restaura, essa espada dá vida. Quando ela é colocada contra o diabo, ela o afasta, porque ela faz com que ele fique longe, porque ele sabe do poder da palavra de Deus quando essa palavra é aplicada e vivida da nossa vida. Nós queremos sempre vencer essa batalha, sempre querendo vencer. Mas as pessoas, e nesse mundo cristão que nós vivemos, elas preferem acreditar em coisas que não está na palavra. Esteve algum dia por um momento, mas é retirado e aplicado de forma incorreta. As pessoas acabam se levando por profecias, a pessoa acaba se levando por palavras são jargões: eu determino, né? Eu profetizo, vamos tocar o chofar, vamos passar a arca da aliança, vamos colocar o candelabro. São coisas místicas num país místico
que os crentes muitas vezes acabam se envolvendo nessas coisas. E essas coisas não valem nada. Essas coisas não levam ninguém a lugar nenhum. Isso só serve para enganar as pessoas. E o diabo acaba usando esse tipo de coisa para enganar. Talvez alguma dessas coisas teve um sentido no Antigo Testamento, mas Jesus morreu para acabar com tudo isso. Não tem mais imagens, não tem mais amuletos, tem vida na presença do Senhor. E vida vivida de forma que o diabo não pode atacar. O texto mesmo já diz para nós devemos andar na verdade. Quer vencer o inimigo? Para de falar mentira. Quer vencer o inimigo? Paga suas contas. Quer vencer o inimigo? Ande em dia na presença do Senhor. Seja fiel a Deus na devolução dos seus dízimos e ofertas. Seja fiel à sua família. Seja fiel à sua esposa, ao seu esposo, ao seu pai, à sua mãe. Seja submissa ao seu pastor, que é homem de Deus. Seja submissa à vontade do Senhor, porque enquanto você não fizer essas coisas, sempre vai tomar surra do diabo, sempre. Porque nós damos brecha. Quando nós não fazemos essas coisas, nós abrimos a porta para que o diabo, nós damos legalidade para o diabo trabalhar na nossa vida. Isso é real. Mas quando nós andamos na presença do Senhor, nós não nos colocamos sob um jugo de escravidão e andamos na verdade. E o Senhor está conosco. E o diabo é repreendido e ele se afasta de nós. E o nosso velho homem fica cada vez mais suprimido debaixo dos nossos joelhos em oração, sabendo que o Senhor vai nos libertar. Que Deus nos abençoe e que nós possamos usar aquilo que nós temos, que é a palavra de Deus, que é a armadura que Deus nos concede, para andarmos em santidade na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, pedimos que Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre a nossa vida, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas lutas, fraquezas e limitações, e que nós possamos ter consciência de usar toda a sua armadura para enfrentar o dia mau e vencer juntamente com o Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos no nome de Jesus.